Você tem certeza se recebeu todos os seus direitos trabalhistas quando você foi demitido? Então assista esse vídeo até o final e descubra por que você pode estar perdendo dinheiro. Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou especialista em Direito do Trabalho. Existe uma frase no direito que diz o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. Bem, hoje eu estou aqui para te acordar, para te alertar sobre os direitos que você tem para receber quando sai de uma empresa. De repente, você, um parente, um amigo, já passou por isso. Deixou de receber direitos, verbas, quando saiu da empresa. Infelizmente, isso é muito comum. Assiste até o fim, você vai saber um pouco mais sobre verbas rescisórias. A primeira modalidade de rescisão que vamos tratar é a demissão sem justa causa. Nesse caso, o patrão ou empregador pode demitir o seu funcionário sem nenhum motivo. Aí, o funcionário vai receber saldo de salário, férias vencidas, aviso prévio, férias proporcionais mais 1/3, o 13º salário proporcional e a multa do FGTS de 40%. O funcionário ainda vai poder sacar os valores que estão depositados no fundo de garantia e o patrão deve emitir documentos para que o funcionário possa receber o seguro-desemprego, se for o caso. Bem, se você se encaixa nessa hipótese e tem alguma dúvida, procure um especialista. Outra modalidade de rescisão contratual é a demissão por justa causa e ocorre quando o empregado comete faltas graves, por exemplo, desídia, indisciplina, embriaguez no trabalho, agressão, abandono de emprego. Bem, todas as razões para demissão por justa causa estão elencadas no artigo 482. Então, a conduta do empregado deve se encaixar a alguma das hipóteses do artigo 482 para configurar a demissão por justa causa. Nesse caso, o empregado tem direito de receber somente saldo de salário e férias vencidas. Bem, se esse foi o caso, uma observação muito importante é que o empregador jamais pode fazer constar na carteira de trabalho que houve demissão por justa causa. Essa anotação de justa causa é irregular e pode gerar até uma indenização. Outro tipo de rescisão contratual é o pedido de demissão do empregado. É quando o empregado realmente não quer mais continuar na empresa. Nesse caso, ele vai receber saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais mais 1/3 e o 13º salário proporcional. Nesse caso, o empregado tem que dar o aviso prévio ao empregador, ou seja, 30 dias antes da rescisão contratual, ele tem que avisar o seu empregador da sua intenção de deixar o trabalho. Pode ser que o empregador dispense do cumprimento do aviso prévio, mas está previsto em lei e o empregado precisa avisar 30 dias antes. Bem, nesse caso de pedido de demissão, o empregado não recebe FGTS, os valores depositados ali, nem a multa de 40% e não tem direito ao seguro-desemprego. Término do contrato por ato culposo do empregador. Essa é a rescisão indireta. A rescisão indireta é como se fosse a justa causa do empregador. É quando o chefe, o gerente, um preposto da empresa faz algum ato culposo contra o funcionário. Os atos estão elencados no artigo 483 da CLT. Pode ser por exigir serviços superiores à força do funcionário, serviços proibidos em lei, tratar o funcionário com rigor excessivo ou descumprir alguma cláusula do contrato de trabalho. Todas essas razões e as outras previstas no artigo 483 são motivos que geram a rescisão indireta. Então é o seguinte, se o empregado tem algum motivo concreto para exigir a rescisão por culpa, auto culposo do seu empregador, ele vai receber todos os direitos como se fosse uma demissão sem justa causa, ou seja, saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional, o aviso prévio e a multa do FGTS de 40%. Ele ainda vai poder sacar os valores que estão depositados no seu fundo de garantia e receber seguro-desemprego, se for o caso. Então,
Fique claro que na rescisão indireta os direitos são os mesmos de uma rescisão sem justa causa. Bem, você pode estar se questionando, e quando há culpa de empregado e empregador na rescisão do contrato, como que se faz? Existe uma modalidade que se chama rescisão por culpa recíproca. Nesse caso, ambas as partes incorreram em infrações trabalhistas, empregado e empregador. Mas o que a gente precisa destacar é que somente a Justiça do Trabalho pode declarar a rescisão por culpa recíproca. Nesse caso, o empregado vai receber algumas verbas rescisórias pela metade. Quais seriam essas verbas? A multa do FGTS, o aviso prévio indenizado, férias e 13º. Essas verbas seriam recebidas pela metade pelo empregado, porque nesse caso a lei entendeu que tanto o empregador e o empregado tiveram culpa na rescisão. Então a ideia é que eles dividam o prejuízo. Existe uma novidade na reforma trabalhista que a gente precisa falar. O artigo 484-A foi incluído na CLT. Esse artigo trata do acordo entre empregado e empregador. No vídeo mais à frente, a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse artigo e essas novidades. De forma resumida, algumas verbas rescisórias são recebidas de forma integral, que é o saldo de salário, férias e 13º. Já, por exemplo, o aviso prévio indenizado é recebido no valor de 50%. A multa do FGTS é de 20%. O saque do FGTS é de somente 80% do valor depositado. E o empregado não tem direito a seguro-desemprego. A lei entendeu que, havendo concessões pelo empregado e empregador, beneficiaria os dois nessa modalidade de rescisão, que é o acordo empregado-empregador. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero responder duas perguntas muito frequentes. Primeira, existe prazo para pagamento das verbas rescisórias? Sim, o prazo é de 10 dias a contar da sua rescisão. Ou seja, dentro desses 10 dias, as verbas rescisórias têm que ser pagas, incluída a multa de 40% do FGTS. Segunda pergunta, se eu não recebi corretamente as verbas rescisórias, eu tenho prazo para recorrer à justiça e cobrar essas verbas que foram recebidas a menor? Sim, você tem o prazo de 2 anos a contar da sua rescisão. É a prescrição bienal. Ou seja, se seu contrato de trabalho finalizou em 20 de novembro de 2018, você tem até 20 de novembro de 2020 para cobrar as verbas rescisórias que você recebeu equivocadamente ou qualquer outro direito trabalhista. Depois que passar esse prazo, infelizmente não há o que fazer. Então, fique atento. Nesse vídeo a gente tratou de verbas rescisórias, modalidades de rescisão contratual. Em poucos minutos a gente não consegue detalhar todas as situações, mas se ficou alguma dúvida, contate um profissional especializado, um advogado que possa te auxiliar, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa dessa informação, se inscreva no nosso canal, a gente sempre está divulgando informações, vídeos de direito trabalhista, previdenciário, que possa de alguma forma te auxiliar. Tá ok? Até a próxima!